A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é santa, porque Deus é santo, o fundador é santo. Mas ela é repleta de homens imperfeitos. E por causa do pecado, podem surgir três coisas que ferem a união da igreja. E a igreja vai chamar de heresia, apostasia e cisma. Padre, o que são esses três nomes? Você que tem papel e caneta, é bom você anotar para saber a diferença do que vou falar aqui agora. Primeira coisa, heresia. O que é uma heresia? A heresia é a negação de uma verdade de fé, uma ou mais. Pode escrever aí. Heresia é a negação de uma ou mais verdade de fé. Por exemplo, uma verdade de fé. Jesus Cristo está presente na hóstia consagrada. Quando o padre levanta, né? Peguei esse suporte aqui de copo para fazer uma gesticulação. Quando o padre consagra aquele pão ázimo, a igreja vai dizer que o Espírito Santo transubstancia aquela matéria. Passa a ser corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Se qualquer pessoa negar isso, é um herege. Seja ele inteligente ou não tão inteligente assim. Então, a heresia, ela pode ser a negação de uma ou mais de uma verdade de fé. O que é apostasia? A apostasia é o abandono total da fé. Quem é que apostatou da fé? É aquele que jogou tudo na lata do lixo. É aquele que não quer mais saber da igreja. Vai morrer como apóstata. Quer ver um exemplo? Um padre não. Padre. O nome dele era... Deixa eu lembrar aqui, meu Deus do céu. Era um padre espanhol. Vixe Maria, deu um branco aqui na mente. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu vou dizer. Um padre espanhol que ele chegou até a fundar um instituto. Só que, por causa do seu pecado não confessado, pecado não arrependido, né? Ele acabou sendo acusado de vários erros, e a igreja confirmou que as acusações eram verídicas, e ele se revoltou, saiu da igreja, abandonou tudo, foi excomungado. Quando ele estava perto de morrer, ofereceram a ele a possibilidade de retirar a excomunhão, desde que ele se confessasse, recebesse os sacramentos, para não morrer impenitente. E ele não aceitou. Ele morreu excomungado, morreu na apostasia, ele abandonou a fé por completo. Então, o que é um herege e um apóstata? O herege é aquele que negou uma ou mais das verdades de fé. E o apostasia, é aquele que abandona tudo. Padre, e o cisma? Terceira coisa, o cisma é aquilo que divide. Deixa eu dar um exemplo. O chamado cisma do Ocidente. O que foi o cisma do Ocidente? Na Idade Média, houve um conclave, um papa foi eleito, e não aceitaram, alguns bispos não aceitaram a eleição daquele papa. E aí fizeram um novo conclave e elegeram outro. E aí ficou um papa morando no Vaticano e o outro morando em Avignon, na França. O tempo passa, ao invés de resolver o problema, fizeram outro conclave e elegeram um terceiro papa. Aí agora ficou três, vai acabar de completar. Aí ficou um papa morando em Roma, outro morando em Avignon e outro morando em Pisa. Já viu falar na Torre de Pisa? Aquela torre que é tortinha? Pois bem, esse papa ficou morando lá, o terceiro. Pense numa confusão do diabo. A igreja vivendo um tempo de cisma, dividida em 3 reinos. 3 homens coroados, cada um dizendo, eu sou o Papa verdadeiro. Pense na confusão dos infernos. E aí, depois de muito tempo, houve uma reunião geral
E aí todos os três foram destituídos e elegeram um papa só, esse, né, verdadeiro. Então, minha gente, a igreja já viveu tempos difíceis, né? O que é um cisma? Um cisma é uma separação. Uma igreja cismática. Deixa eu dar um exemplo de uma igreja cismática. A igreja brasileira foi fundada por um bispo católico que foi excomungado. Um bispo daqui do Brasil, chamado Dom Carlos. Dom Carlos, ele foi excomungado e fundou a própria igreja, onde homens podem casar, e aí pode celebrar em qualquer lugar, celebra segundo casamento e por aí vai. É uma igreja cismática. Então precisamos ter cuidado com essas coisas. Precisamos rezar todos os dias para que a igreja não fique dividida. Por exemplo, uma comunidade rural, católica, dividida, já é um problema. Imagine a igreja toda, a igreja universal dividida. Tudo isso é confusão do demônio, não é? Confusão do demônio. Precisamos sempre rezar pela unidade.